Oi, vocês estão me ouvindo? Oi, tá dando pra ouvir. Tudo bom? O Thiago caiu ou a aula dele acabou de acabar? Não, já tinha acabado. Já tinha Que ele ficou acabado? com dois, né? Que ele ficou com dois horários. Ah, entendi. Troquei com ele, gente, porque eu não ia conseguir chegar em casa a tempo. E aí pedi para ele trocar o horário de biologia, que no caso agora seria a Carol, né? Só que a Carol hoje não está sentindo bem, estava sentindo mal, me pediu para dar aula por ela. Por causa disso, para ela aproveitar para descansar, se recuperar um pouquinho, tá bom? Então hoje por isso que eu estou aqui. Se eu soubesse que ela tinha acabado já tem tempo que ela acabou? Uns 10 minutos só. Nossa, gente, se eu soubesse eu ia ter entrado mais cedo. Eu tava aqui bem bonito esperando dar o horário. Deixa eu mandar lá no grupo para se alguém tiver saído voltar. Pronto, mandei lá. Oi, gente, então, semana passada a Carol falou com vocês sobre. Começou a citologia, né? Falou sobre algumas organelas citoplasmáticas, falou sobre citoplasma também, foi isso? Foi, né? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Prontinho. Ela falou sobre células procariontes e células eucariontes, né? Depois falou sobre a célula eucarionte animal e a vegetal. Falou sobre ribossomo, retículo endoplasmático e só. Foi isso, não foi? Vocês estão lembrando? Acho que foi só isso mesmo. Foi, né? Então, gente, aí eu tô até abrindo o chat aqui, porque hoje vocês estão caladinhos. Se alguém quiser mandar alguma coisa no chat, já estou vendo tudo, tá bom? Aí, gente, depois do que a gente vê o retículo endoplasmático, ainda tem algumas organelas muito importantes que estão no citoplasma e que a gente ainda não viu, né? A primeira delas é o complexo de Golgi. Quem estava na monitoria semana passada, que era a Fernanda e a Amanda, devem se lembrar, né, que o complexo de Golgi caía em todas as questões, que a gente não conseguia se livrar de uma questão que não tinha complexo de Golgi, não era, gente? Vocês lembram disso? Fernanda não tá aqui, né? Mas a Amanda lembra que toda questão cai complexo de Golgi, isso a gente nem teve isso ainda, né? Porque ele é famosíssimo, gente, cai em tudo. Lembro que toda questão de... Eu Pois, errei bastante, porque eu não sabia mais ou menos da função do complexo de Golgi. pois é, agora você vai saber, todos vocês vão saber, e chegar nas questões da monitoria passada e da monitoria de amanhã, todo mundo vai saber tudo. Vocês vão ficar assim, craques. Mas aí, gente, olha só. O complexo de Golgi, ele tem essa cara aqui, né? Ele tem essas bolsas aqui, que elas formam pilhas, né? Então, se você for ver, elas estão uma do lado da outra, assim, formando pilhas. E elas vão ficar perto do núcleo e do retículo endoplasmático. E aí, o que essa organela vai fazer? Tudo que for produzido pelo retículo endoplasmático, né, vai ser enviado para o complexo de Golgi. E o complexo de Golgi, ele vai pegar, vai armazenar, né, algumas dessas coisas. Ele vai modificar
algumas dessas coisas. Então, por exemplo, a proteína foi produzida lá no retículo endoplasmático rugoso, né? Aí ela chega no complexo de Golgi, ela não está 100% pronta, né? O complexo de Golgi ainda vai dar uma mudadinha nela para ela ficar 100% e poder ser enviada para onde ela vai ser enviada. E ele vai ser responsável também por eliminar esses produtos que são produzidos pelo retículo endoplasmático. Então, ele, por exemplo, ele não vai produzir essas proteínas que ele vai modificar, né? Ele vai só dar uma modificada para poder enviar. E aí, gente, já que ele está enviando para fora, né? Ele está sendo importante para o processo de secreção celular. Vocês lembram da secreção celular? Qual que é a diferença dela para excreção? Vocês lembram disso da aula passada? Não? Ó, a secreção celular é quando alguma coisa que foi produzida dentro da célula, que tem uma função do lado de fora da célula, vai ser mandada embora para a célula. Então, alguma proteína, uma enzima que foi produzida lá no retículo endoplasmático rugoso, aí ela foi ainda modificada um pouco no complexo de Golgi, ela vai ser enviada para o lado de fora da célula. Para ela ser enviada, né, ela vai ser uma secreção, porque ela vai atuar lá fora mesmo. Uma excreção, a gente vai ver um exemplo de excreção mais para frente, mas a excreção é quando é eliminada alguma coisa que não tem mais função na célula, né? Algum resíduo, alguma coisa que não tem função naquela célula, não tem função fora da célula, tem que ser eliminado mesmo, tá? E aí, o complexo de Golgi, ele também vai ser responsável por formar polissacarídeos. Vocês lembram o que é polissacarídeo? Vocês lembram se polissacarídeo é carboidrato, se é lipídio, se é proteína, se é ácido nucleico, vocês lembram? Polissacarídeos são carboidratos, viu, gente? Poli é porque são vários. Então, vocês lembram, né? De quando a gente viu que a gente tem o disacarídeo, né? Lembra? Quando a gente estava estudando, por exemplo, a sacarose. Né? A sacarose é um disacarídeo, a lactose também. Lembram disso? Os polissacarídeos são vários. Então, lá no complexo de Golgi, eles também vão ser formados. Ah, acabei de ver a reaçãozinha do Guilherme. Beleza, então. Que bom que vocês lembram. Eles vão ser respostos lá no complexo de Golgi também. Vai ser formado o acrossomo. O acrossomo, gente, ele fica nos espermatozoides. Vocês sabem qual que é a função dele? Vocês conseguem imaginar qual que pode ser a função dele? Ou vocês já ouviram falar? Lá no acrossomo, ele vai ficar ali naquela pontinha, né, ali na cabeça do espermatozoide, e ele vai ser muito importante porque ele vai liberar algumas enzimas que vão ser responsáveis que vão ajudar o espermatozoide a penetrar dentro do óvulo, né, para que aconteça a fecundação. Então, aquela cabecinha do espermatozoide, ela é cheia de enzimas, né? A gente chama aquela parte ali, né, aquela bolsinha fica ali cheia de enzimas que vão ser importantes para esse processo de acrossomo, né? É tipo um arco mesmo. E no complexo de Golgi também vão ser formados os lisossomos. Vocês lembram o que são os lisossomos? Ou vocês já viram? Vocês lembram? É muito bom, né? Porque às vezes vocês também nunca viram o que é um lisossomo, mas às vezes podem ter visto em questão ou já ter ouvido esse nome. Não. Não? Olha só, gente. Os lisossomos é o próximo assunto, né? Que a gente vai falar.
Mas os lisossomos, eles são, né, bolsinhas que são formadas a partir do complexo de Golgi. E lá dentro do lisossomo, a gente tem enzimas digestivas. Então, são super importantes para quebrar, né, digerir determinadas coisas que entram dentro da célula, que a gente vai ver isso com detalhes já já. Tá? E aí, gente, olha só, como o complexo de Golgi, ele manda muita coisa para fora, né? O complexo de Golgi, a gente pode falar que ele é como se fosse a central de correios da célula. Porque ele vai, né, ele vai armazenar, ele vai receber, ele vai dar uma modificada e ele vai empacotar e enviar as coisas, né? Então, ele vai enviar para fora lá da célula. Então, ele vai ser muito comum, né, em células secretoras. Então, células que têm que mandar muita coisa para fora vão ter que ter um complexo de Golgi bem desenvolvido, para elas darem conta de mandar aquilo tudo que elas estão mandando para fora. Beleza? Então, olha só. Dúvida, gente, em complexo de Golgi? Olha que legal essa imagem aqui. Nessa imagem, vocês conseguem identificar as organelas que a gente tem? A gente tem aqui o núcleo, né? Em volta do núcleo, a gente tem o retículo endoplasmático. Como ele está cheio de bolinhas aqui, né, que são os ribossomos, a gente pode falar que ele é o retículo endoplasmático rugoso. E essa parte dele que não está cheia de bolinhas, então aqui, ó, principalmente nesse canto aqui, ó, é o retículo endoplasmático liso, né? Então a gente está vendo aqui que aqui esse canto não tem bolinhas, não tem ribossomo. Então, aqui a gente tem o complexo de Golgi e olha que legal. As coisas que são produzidas aqui no complexo, no retículo endoplasmático, elas vão ser envolvidas, né, por vesículas e vão ser transportadas para o complexo de Golgi. Lá, né, no complexo de Golgi, a gente tem, né, essas vesículas entraram aqui, então elas vão se fundir aqui com a membrana do complexo de Golgi. E a gente está vendo que tem outras vesículas que são formadas aqui, né? A gente tem as vesículas que vão mandar coisas para o lado de fora. Então, por exemplo, essa aqui, né? Aqui está acontecendo um processo de secreção. Alguma coisa que foi produzida dentro da célula está sendo enviada para o lado de fora. Aqui, olha, a gente tem o lisossomo, né? Que também vai ser formado a partir dessas membranas aqui. E que está aqui, ó, doido para se fundir, né? Com uma vesícula para que aconteça a digestão. Beleza? Deu para ver como que ele é? Ele vem do complexo de Golgi, né? Então tá. Ó, gente, eu vou entender o silêncio como um sim, mas se vocês quiserem falar sim ou não, vou achar ótimo, viu? Vocês podem falar que não, se não der para entender, me parem aí, porque tem hora que é difícil entender algumas coisas, né? Essa matéria, ela tem muita coisa e muita coisa que às vezes a gente não é acostumado a ficar vendo o tempo inteiro, então a gente, às vezes, algumas coisas não fazem muito sentido a primeira vez. Professora, essa parte da matéria é muito importante para o Enem? Essa parte, ela é importante para o Enem, sim, porque você está entendendo como que uma célula funciona. Então, é muito importante a gente saber as organelas da célula, né, as organelas celulares, citoplasmáticas, para que a gente faça determinadas questões. Amanhã, para a monitoria, eu vou tentar procurar umas questões, depois que agora a gente vai ter visto todas as organelas, né, do Enem sobre isso. Né? Mas essa é uma matéria muito importante para a biologia. Não gostou dessa informação?
Tem gente que não gosta dessa matéria, né? Tem muita gente que não gosta. Tem gente É que um pouco gosta, chatinha essa parte. tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Mas, pois é. Mas a gente vai aprendendo e as coisas vão fazendo sentido. Por isso que eu falo para vocês. Me falem se parar de fazer sentido, porque a gente volta, a gente refaz, né? Mas vocês vão ver que é importante a gente saber. É importante a gente saber o trajeto, né, das coisas pela célula. Então, vocês vão ver. A gente vai fazer umas questões amanhã na monitoria, que vocês vão ver como que é cobrado, né? Mas é cobrado sim. E aí, gente, falei para vocês o lisossomo, né? Que ele Você vai ainda ser. está compartilhando tela? Gente, eu tô. Vocês não estão vendo, não? Ah, eu não tô, não. Vou sair e entrar de novo. Eu tô. O meu tinha sumido, aí voltou agorinha também. O meu ainda tá sumido. Tá. Tá tudo E preto. tenta aí, Amanda, tenta sair e entrar de novo, que eu te espero. Acontece isso às vezes, né, gente? Se parar, vocês me falam, tá? Eu levei um susto agora, porque eu já pensei que não tava apresentando desde o início, porque às vezes isso acontece. E aí, às vezes eu esqueço, né, de clicar para apresentar. O negócio do Zoom é porque ele aparece aqui, fica aparecendo que você está compartilhando a tela. Mas às vezes a minha internet pode ter dado algum pico, alguma coisa assim, e pausou, né, o compartilhamento. Agora tá compartilhando. Tá? Ai, que bom. Que ótimo. Então, vou continuar, né? Olha só, gente, a gente falou que o lisossomo, ele é importante para a digestão celular, né? E aí, a gente tem alguns tipos de digestão celular. O primeiro deles é a heterofagia. O que é heterofagia? Hétero significa diferente, né? Então, olha só, a gente tem. Quem lembra dessa aula que a gente falou sobre fagocitose e pinocitose? Vocês lembram? Ou não? Tem 2 semanas, gente. Não lembro. Ah, não acredito nisso! Foi a outra aula que eu estava aqui. É a outra aula que eu dei para vocês. Olha só, gente. A gente tem a fagocitose e a pinocitose. O que é, né? É o englobamento de determinadas partículas para dentro da célula, né? Então, olha só, você tem uma partícula alimentar grande que tem que entrar para dentro da célula, né? As coisas não ficam fora da célula só, as coisas precisam entrar para dentro da célula para elas serem utilizadas lá dentro. Então, essa partícula alimentar, ela entra para dentro da célula, né? Então, ela entra pela fagocitose. Vai acontecer, igual a gente está vendo aqui, ó. A membrana, ela vai fazer uma invaginação, então ela vai entrar um pouquinho para dentro e ela vai formar uma vesícula aqui, igual tá aqui, né? Chamada fagossomo. Então, uma partícula grande vai ficar envolvida aqui por pelo pedaço da membrana, né? Formando vesículo e agora entrou lá para dentro da célula. Aqui na pinocitose, a gente tem partículas muito pequenas, né? Que estão dissolvidas ali no líquido, né? E que vão acontecer a mesma coisa. Vai ser formada uma vesícula e vai ser formado um pinossomo, tá? É importante saber esses nomes, porque às vezes cobra, assim, já vi uma questão, eu não sei se era do Enem ou se era de outro vestibular, que falava de esses nomes, né? E era importante a gente saber que os dois são, tanto a fagocitose quanto a pinocitose, né? Vai ser a entrada dessas coisas para dentro da célula. E aí, essas coisas, olha só, por exemplo, eu trouxe esse negócio aqui, essa partícula alimentar grande para dentro da célula. Vai ter que ser digerida, vocês concordam? Ela não vai poder ficar daquele tamanho, senão como é que a célula vai utilizar aquilo, né? Então, o que vai acontecer? Aí que entra o lisossomo.
Lá no lisossomo, a gente tem enzimas digestivas. Então, né, uma bolsinha é uma vesícula com enzimas digestivas. E aí, olha só, ela vai pegar e vai se fundir com esse vacúolo aqui, alimentar, né, que foi formado. Quando ela se funde aqui, olha, essas enzimas, quando entram em contato com aquela partícula alimentar, vão digerir aquela partícula, né, aquelas partículas, e aí aqueles nutrientes vão conseguir ser aproveitados. O que não for aproveitado vai ser enviado para o lado de fora da célula. Beleza? E o que foi enviado para o lado de fora da célula e que não tem mais função na célula, que é resíduo, como que é o nome disso? Quem lembra? Excreção, né, gente? É o que não tem mais função lá dentro da célula. Então, o lisossomo vai ser super importante nesse processo. Outra coisa que é muito legal, né? Então, olha só, antes de a gente falar dessa outra coisa. A gente tem aqui o complexo de Golgi, né? Aqui são formadas vesículas de secreção, então coisas que foram produzidas aqui na célula. Elas são formadas, enviadas para o lado de fora, então tem a secreção. E aqui a gente tem uma endocitose, então alguma coisa entrou para dentro da célula, né? Aquelas partículas alimentares. O lisossomo, ele vai se fundir a esse vacúolo, né? Formando esse vacúolo digestivo, vai digerir aquilo e os restos vão ser enviados para o lado de fora da célula. Beleza? Aí, gente, a gente tem, né, a heterofagia, que a gente falou, né, que hétero é diferente, então é de alguma coisa que é uma digestão de algo que veio de fora da célula. E a gente tem a autofagia. Esse auto, ele fala do que é próprio, né? Então a célula vai digerir coisas que são dela. Concordam? Concordo. Ah, então tá. Então, olha só, né? Concordam até aí com o nome, né? Aí, gente, essa autofagia, ela vai acontecer, a gente pode chamar ela até de renovação celular. Olha que legal. A célula, ela vai precisar, algumas vezes, digerir algumas organelas dela mesma. Então, por exemplo, esse exemplo que a gente tem aqui das hemácias, né? As hemácias, a gente tem, não sei se vocês já ouviram falar isso, se vocês já viram, se já tiverem visto a foto de uma célula, a representação, né? Não é foto, é uma representação de uma célula do sangue, né? Uma hemácia, tá vendo essa vermelhinha aqui? Nunca é representado o núcleo dela. Por quê? Porque ela é uma célula anucleada, ela não tem núcleo. O que vai acontecer, né? Para uma hemácia ser formada? Vai ter antes uma célula precursora, né? Que é uma célula nucleada, lá da medula óssea. E aí, essa célula vai mandar o núcleo para o lado de fora. Então, o núcleo não vai ser digerido, não. Ele só vai ser... a célula vai expulsar o núcleo dela. Olha só, que coisa mais doida. E aí, depois, né, que o núcleo sai da célula, ela vai começar a digerir organelas citoplasmáticas dela, que não iam mais ter função ali, né? Então, ela vai começar a digerir aquilo que é próprio dela. Porque a função da hemácia vai ser de transportar oxigênio, né, para as células do nosso corpo. Então, a hemácia vai se livrar, né, de algumas organelas, de grande parte das organelas que ela tem. Beleza?
Então, sempre que a célula quiser digerir alguma coisa que é dela, ela vai digerir por autofagia. E aí, gente, olha que legal. Eu lembro que vocês perguntaram outro dia, a gente comentou sobre isso, né? Sobre como que é você ver uma célula, porque a gente não consegue, no microscópio óptico, a gente não consegue ver, né, as organelas. A gente consegue identificar onde que está o núcleo por causa da coloração, mas as organelas, as outras a gente não consegue ver. E aí aqui a gente tem uma imagem de microscopia eletrônica. Então, se você quiser ver uma célula, é assim que você vai ver ao vivo. E aí, olha só, a gente tem aqui uma vesícula, né, que foi formada aqui. E essa vesícula tem duas organelas que estão danificadas, né? Então, a gente tem elas aqui. Essa daqui do lado, né, é um pedaço de uma mitocôndria. Então, a gente vai ver como que é a mitocôndria depois. Isso aqui é um pedaço de mitocôndria. E aí, isso aqui vai se fundir, né, com o lisossomo e vai ser digerido. Beleza? Igual tá nesse esquema aqui. O lisossomo vai fundir e vai digerir essas organelas. Beleza? Vou passar, hein, gente. Um exemplo, né? Outra coisa que o lisossomo pode fazer é essa digestão da célula como um todo, né? Então, ele pode digerir também, vai ser responsável por digerir uma célula inteira. E aí, gente, a gente tem uma coisa chamada apoptose, né? Que é uma morte celular programada, tá? Não é diferente de necrose. A gente tem necrose quando a célula morre, né? Você tem um organismo vivo ali. E alguma célula, ela morre, não está chegando mais oxigênio lá na célula, não tem mais vascularização, né? Aquela célula está com algum problema ali, ela vai morrer. Mas você tem a apoptose, que é uma morte programada daquela célula. Então, por exemplo, olha que interessante, não sei se vocês sabiam disso. O bebê, né, antes dele nascer, quando ele está lá ainda, um embrião, né, o feto, ali dentro da barriga da mãe, ele tem uma membrana interdigital. Interdigital é que ela é entre os dedos. Então, gente, aqui, ó, como se tivesse aqui entre os dedos uma membrana. Igual a gente vê em alguns animais, né? Isso é em uma determinada fase, né, do desenvolvimento embrionário dele, ele tá assim. Só que eu acho que vocês provavelmente, ou assim, pode acontecer, mas são casos raros, né? Mas que já devem ter reparado que os bebês não nascem com os dedos todos unidos, né? Com essa membrana entre os dedos. Os bebês nascem com os dedos todos separados, igual a gente está aqui, né? Porque durante esse desenvolvimento embrionário, essa membrana interdigital, ela vai sumir, né? Ela vai simplesmente, gente, ser digerida. Então, aquelas células vão ser digeridas graças ao lisossomo. Então, tem uma questão, inclusive, aí a Thalita tinha perguntado, né, se caia muito no Enem. Tem uma questão, essa eu tenho quase certeza que é do Enem, gente, mas eu não lembro para falar 100% de certeza, mas eu acho que essa era do Enem, que perguntava por que essa membrana some, né? Qual que é a organela responsável por isso? É o lisossomo, né? Então, a célula inteira vai ser digerida. Outro exemplo disso é vocês devem ter reparado aqui que a gente está representando um sapo, né? Essa representação aqui é de um sapo. E aqui a gente tem um girino, né? Aqui, na verdade, ele já passou de ser um girino. Ele não é mais um girino, não. O girino estava aqui antes, né? Dessa etapa. Mas você já deve ter reparado que o girino
né? Ele tem uma cauda. E o sapo, ele não tem cauda, né? Como que essa cauda desaparece? Essa cauda desaparece porque ela é toda digerida, né? Por causa graças aos lisossomos. Beleza? Vocês sabiam disso, gente? Da Não, membrana? eu achei legal. Legal, né? Muito interessante. Amanhã eu vou trazer essa questão, umas questões muito famosas sobre lisossomo, e é sempre ou sobre essas membrana interdigital ou sobre a cauda do girim, porque elas são famosas, esses casos. O povo adora cobrar eles. Mas é bom a gente saber, né? Eu achei que esses lisossomos, essa pele, no caso, essa membrana, né? Pensei que ela virava a pele da mão do bebê. Não, a pele da mão do bebê, ela já tá ali, né? Então, o que acontece? Ela vai ser formada também, mas junto, né? Vai ter uma membrana aqui. E essas células vão desaparecer, né? E como que elas vão desaparecer? Elas vão ser digeridas, por causa dos lisossomos que estão lá dentro delas. Gostei, achei bem interessante. Legal, né? Pois é, muito chique. Olha só, gente. Nós estamos hiper rápidos, então, assim, se vocês estiverem com dúvidas, vocês podem falar, senão a gente segue, tá? Porque, gente, quando a Carol me falou quais organelas que a gente ia falar, eu falei assim, nossa, isso vai demorar muito, mas eu tô achando que a gente vai ser rápido demais. Vamos lá. Gente, vocês já ouviram falar que eu sei mais na mitocôndria? Já, né? Próxima organela, vou falar. Sim? Olha só, gente. A gente tem as mitocôndrias nas células, né? E os cloroplastos. E essas organelas, a gente tem uma teoria também, que é a teoria mais aceita, né? Sobre qual é a origem dessas organelas. Porque a gente viu que o retículo endoplasmático, né? Essas organelas membranosas que tem na célula, elas surgiram a partir de invaginações, né, da própria membrana plasmática. E aí, a mitocôndria e o cloroplasto, eles são meio diferenciados, né? Então, olha só. Vocês lembram qual que é a célula procarionte? Lembram dela? Vocês viram na semana passada? Vou voltar aqui nela. Núcleo? Isso. A célula procarionte, essa célula aqui, que ela não tem núcleo, né? Ela é muito mais simples do que a célula eucarionte, então ela tem só ribossomo, né? De organela citoplasmática em comum aqui. E ela tem essas características, né? Então ela é bem mais simples. A célula eucarionte, ela é uma célula que tem várias organelas, né? Organelas membranosas, ela tem núcleo, então o material genético dela está compartimentalizado. Então a gente tem essa diferença aí. E aí essa célula procarionte, gente, toda vez que vocês pensarem numa célula procarionte, lembrem das bactérias, né? As bactérias são seres procariontes. E aí, o que aconteceu? Né? A gente tinha um ancestral, que aqui, segundo essa teoria da endossimbiose, né? Tinha um ancestral da célula eucariótica, né? Era uma célula eucariótica muito simples. Ela ainda não tinha mitocôndria, ela ainda não tinha cloroplasto, não tinha nada. Ela já tinha, né, esse sistema de endomembranas, então, que significa que são as membranas do lado de dentro, né? Já estava lá com núcleo. Mas aí, ela era uma célula muito mais simples. Não era tão complexa igual a célula eucariótica que a gente tem hoje. Lá, né, quando tinha a célula assim, teve um englobamento
de uma célula procariota que não fazia fotossíntese. Então, uma bactéria que, igual a gente tem uma bactéria, né, como se uma bactéria entrasse dentro de uma célula procarionte agora, nesse momento. Lógico que era diferente, né, gente, porque a gente está falando de ancestrais, a gente não está falando dos seres que a gente tem hoje, mas essa célula procarionte entrou dentro de uma célula eucarionte. E aí lá, gente, elas estabeleceram uma relação muito boa uma para a outra. Por quê? Essa célula procariótica, ela começou, né? Ela fazia respiração celular, né? E ela era ótima, porque ela dava muita energia para aquela célula maior. Então, aquela célula maior, ela não conseguia ter tanta energia, ela não conseguia produzir tanta energia para ela realizar as reações de metabolismo dela. E com a entrada dessa célula aqui, nessa célula menor, ela fazendo a respiração, ela conseguia, né, dar muita energia para a célula. E ali, ela estava, assim, protegidíssima também, né, gente? Porque, pensa, uma célula ficou dentro da outra, ela não morreu, ela está ali na boa, né? Então, essa célula aqui, ela foi ao longo de muitas gerações, ela se passou a ser a mitocôndria daquela célula. Então, depois de muitas gerações, aquela célula que tinha entrado dentro da outra passou a ser uma parte daquela célula. Ela não passou a ser, né? Se você tirar uma mitocôndria, hoje em dia, se tirar uma mitocôndria da sua célula, né? Ela não vai sair por aí, né? Com vida própria. Mas ela vai, porque ela já virou parte daquela célula, né? Mas a gente tem, então hoje em dia, né? As células eucarióticas, elas já têm a mitocôndria, que antes não tinham. Então essa é a teoria, né? Que é aceita para a origem da mitocôndria. Só que a gente viu que todas as células que são eucarióticas, elas têm mitocôndria, mas nem todas têm cloroplasto. Vocês lembram disso? Vocês lembram qual célula que tem cloroplasto? O que ela faz? Fotossíntese, né, gente? As células que têm cloroplasto são as células que fazem fotossíntese. E aí, a gente tem aqui, depois, né, que a mitocôndria, que aconteceu esse englobamento dessa célula procariota não fotossintetizante, né, que se tornou mitocôndria, depois teve o englobamento de uma célula procariótica fotossintetizante. Então, aquela célula passou a ter tanto cloroplasto quanto a mitocôndria. Então, a célula que são as células que fazem fotossíntese, né, eucarióticas fazem fotossíntese, elas têm essas duas organelas. Beleza? Deu para entender esse processo? Organela e células são as mesmas coisas? Não, olha só. Organela é como se fosse os órgãos da célula. Por quê? Você tem uma célula. Então, deixa eu voltar aqui nessa imagem que tem a célula, a apresentação da célula. Tá vendo aqui, né? Eu tenho a célula inteira. Dentro da célula, eu tenho várias organelas. Então, o que são essas organelas? São essas estruturas na célula que realizam determinadas funções. Então, por exemplo, retículo endoplasmático rugoso é uma organela da célula. O que ela faz? Produz proteínas que vão ser enviadas lá de fora. Deu para entender? Deu sim. É porque você estava falando. Aí eu lembrei que era uma organela, só que eu pensei que organela e célula era a mesma coisa.
Ah, tá. Aí, o que pode ter te confundido aí no que eu estou contando é porque essa pequena história que estou contando aqui para vocês é a história da origem da mitocôndria, que é uma organela da célula, mas que antigamente, gente, mas isso assim, tem muito tempo, tá? Sim, muito, muito tempo. A origem das células eucarióticas. A mitocôndria, ela não era uma célula antes de ser. Ela não era uma organela antes de ser uma célula. Não, meu Deus. Ela não era uma organela. Então, ela era uma célula que entrou dentro de outra, passou a viver ali, e essa relação passou a ser muito boa, que ela acabou se tornando uma organela. Então, uma célula procariota entrou dentro de uma célula ancestral da eucariótica, estabeleceu uma relação boa e passou a ser uma organela, ou seja, ela passou a ser parte daquela célula, não uma célula separada. Ficou mais claro? Ficou assim. Ah, então tá. Que bom. E é a mesma coisa para o cloroplasto. Deixa eu ver nosso horário aqui, como é que tá. Para eu não passar, né, gente? Que o último horário, quando atrasa, é dolorido, né? É doloroso. Ó, gente, aí, ó, Amanda, você tinha me perguntado como que é a visão de uma mitocôndria, né? Outro dia. Se você for ver uma mitocôndria, você vai ver ela desse jeito. Olha só, a gente acha que ela é Parece toda uma bonitinha. bactéria. Oi? Parece uma bactéria. É, parece, né? Olha que interessante. E aí, quando você pega a mitocôndria para você ver, ela vai ter, né, várias coisas que são evidências, né, dessa teoria. Por quê? O que a gente observa na mitocôndria? Ela tem DNA próprio. Então, né, isso é uma evidência de que ela pode mesmo ter sido uma célula procariótica, né, que entrou dentro de outra, porque ela tem o próprio DNA, né? As outras organelas, nenhuma tem isso. A não ser o cloroplasto, porque é a mesma origem, né? Ela tem ribossomos próprios também, aqui do lado de dentro, né? E ela tem duas membranas. Então, o que é essas duas membranas, gente? Lembra que toda vez que alguma coisa entra dentro da célula, uma coisa grande, ela vai ficar envolvida por uma membrana? Igual aqui, ó. Lembra? Então, acontece a mesma coisa com aquela ancestral, né? Aquele procarioto que deu origem à mitocôndria. Então, a gente tem duas membranas, uma que seria a da célula hospedeira, né? E a outra que seria daquele organismo procariótico mesmo. Chique, né? Deu para entender, gente, o tanto que isso é chique? Porque eu acho isso muito chique. O dia que eu vi isso pela primeira vez, né, assim, essa matéria, eu lembro que eu falei assim, gente, muito chique, muito legal. Vocês acharam Eu também? achei bonito. Eu só acho os corais mais bonitos. Eu acho que estudar essa parte da biologia do coral é bem melhor. Essa parte da célula eu desgosto um pouco. Os corais são mais legais, né? Que é mais. Você consegue ver quem eles são. É, você tem razão que isso não é muito bonito, não, né? Não é uma coisa que agrada tanto aos olhos. Mas depois que você entende como que uma mitocôndria surgiu, né? Como que uma mitocôndria funciona, você olha até para isso e fala, gente, que coisa mais linda. Fala sério. Daqui a pouco vocês estão olhando para as organelas e querendo fazer um desenho para colocar na parede aí do quarto. Muito chique, gente. Se eu fizer isso, vai ser para lembrar da função de cada uma delas. Serve também. Também é bom. Ai, ai, gente. Olha só.
E aí, por último, a gente tem... Não, por último não, antes de passar. A mitocôndria, vocês lembram a função dela, gente? Respiração celular, tá? A mitocôndria vai ser onde vai acontecer a respiração celular, lá na célula. E a respiração ela é muito importante porque ela dá muita energia para a célula, né? Para a célula realizar as atividades dela e tudo mais. Então, a mitocôndria é super importante para isso. Por último, a gente tem cloroplasto. O cloroplasto vai ser onde acontece a fotossíntese, né? Que é a célula, ela vai pegar, né, a luz, a partir da luz, né? Do gás carbônico também. Vocês lembram disso? E da água, ela vai pegar e vai construir moléculas de glicose e vai liberar oxigênio também. Então, o cloroplasto é super importante. E no cloroplasto a gente tem essas mesmas evidências da mitocôndria, né? A gente tem as membranas externas, as duas membranas, né? Então, em vez de ter uma membrana só, tem duas membranas, tem o DNA próprio e tem os ribossomos próprios também. Beleza, gente? Deu para entender? Pode voltar nessa última parte? Minha internet caiu. Posso. Calma aí, deixa eu voltar direito aqui. Aqui. Onde que caiu, Amanda? Quando estava falando do cloroplasto. Ah, eu falei que o cloroplasto, ele vai ser onde vai acontecer a fotossíntese, né? Que vai ser quando gás carbônico, junto com a água, eles vão ser mais a luz do sol, né? Vão ser responsáveis, vai acontecer, na verdade, um tanto de reação lá, e no final vai ser liberado oxigênio, moléculas de glicose, né? Que vão ser super importantes para a gente, para a planta, né? E depois para a gente quando a gente se alimentar disso, porque a gente consegue glicose desse jeito. E aí o cloroplasto, ele vai ter as mesmas evidências, né, da mitocôndria, dessa teoria que eu contei para vocês, que ele vai ter essas duas membranas, vai ter o DNA próprio e ribossomos próprios também. Deu para pegar? Deu sim. Deu? Então, tá bom. Gente, alguma dúvida? Não? Ó, então, semana que vem, a gente tem feriado, né? E na outra, a Carol está de volta aí com vocês. Mas amanhã a gente tem monitoria, então espero todos vocês lá. A gente vai fazer exercício com gráfico, a gente faz um tanto de exercício. Agora que vocês já aprenderam sobre as organelas todas, vocês vão entender tudo já. E não deixem de ir, viu, gente? Porque é muito importante na monitoria a gente praticar aquilo que a gente está aprendendo. Então, ver como que aquilo é cobrado, né? Isso é super importante. Estamos aí chegando na reta final, né, do Enem? Então, tá quase, gente. Beijo, então, para vocês. Boa noite. Até amanhã. Obrigada. Até amanhã, Titi. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite.